Ó filho de Kunti, aprenda comigo brevemente como uma pessoa pode alcançar o estágio perfeccional supremo Brahman, agindo da maneira que agora vou resumir. Siddhim prapto jata Brahma tatatnoti nibodhame samasenaiva kunteya nishtagyanasya japara. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 50. O Senhor Krishna descreve para Arjuna como uma pessoa pode alcançar o mais elevado estágio perfeccional simplesmente por se ocupar em seu dever ocupacional, executando esse dever para a suprema personalidade de Deus, Krishna. Uma pessoa alcança o estágio supremo de Brahman simplesmente por renunciar o resultado de seu trabalho para a satisfação do Senhor Supremo Krishna. Este é o processo de autorrealização. A verdadeira perfeição de conhecimento está em alcançar consciência de Deus Krishna pura. Isto se descreve nos seguintes versos. Calma. Estando purificado por sua inteligência e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos de gratificação dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, uma pessoa que vive em um lugar solitário, que come pouco e que controla o corpo e a língua, e está sempre em transe e está desapegada, que não tem falso ego, falsa força, falso orgulho, luxúria, ira, e que não aceita coisas materiais, tal pessoa é certamente elevada à posição de autorrealização. Parece complicado, né? Mas Prabhupada fez uma plataforma aí, um padrão, um sistema, que qualquer um que seguir vai atingir a perfeição sem desespero, sem sofrimento, cantando, dançando, oferecendo alimento a Deus e comendo o alimento a Deus. E é só alegria, né, Bímola? Cantando, dançando, curtindo, escrevendo, lendo. Ou seja, você não precisa mudar nada na sua vida. Só a consciência de material para transcendental. É fácil e é possível para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer posição social, em qualquer status de vida. Quando uma pessoa se purifica através do conhecimento, ela se mantém no modo da bondade. Aí, tá vendo? É uma máxima, Bímola, tá vendo? É só adquirir o conhecimento. Com o conhecimento, a pessoa muda a consciência de material para transcendental. Deixa eu printar isso aqui. Quando uma pessoa se purifica através do conhecimento, ela se mantém no modo da bondade. E no modo da bondade ela experimenta felicidade. E a verdade, né, Bímola? Mas o conhecimento não é esse conhecimento que é ensinado nas redes de ensino, porque essas coisas que ensinam nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento pela cultura védica. Aí eu estava pensando sobre isso hoje. Cada um tem uma verdade. Não, só existem duas verdades. As verdades relativas, que estão sempre mudando e que nem é aceita como conhecimento, né? E a verdade absoluta, que nunca muda, que é completa, perfeita. Apesar de nunca mudar, é ilimitada. Desse modo, a pessoa se torna o controlador da mente e está sempre em transe. Por quê? Não está apegada aos objetos de gratificação dos sentidos, não come mais do que necessita e controla as atividades de seu corpo e mente. Ela não tem falso ego porque não aceita que é o corpo. Nem tampouco tem desejo de fazer o corpo gordo e forte aceitando coisas materiais em excesso. Porque não tem nenhum conceito de vida corpóreo, ela não é falsamente orgulhosa. Ela se satisfaz com tudo que se lhe oferece pela graça do Senhor Krishna
e nunca se irrita na ausência de gratificação dos sentidos. Vida simples, pensamento elevado, né? Aceitando o que vem naturalmente. Nem tampouco se esforça para adquirir objetos dos sentidos. Desse modo, quando está completamente livre do falso ego, ela se desapega de todas as coisas materiais. É um detalhe aqui, desapegar das coisas materiais é ter o que você tem e usar para Deus. Não é jogar tudo fora, renunciar, a renúncia errada, né? Então, desapegar é ter o que você tem e usar no serviço prático e amoroso a Deus. E este é o estágio de autorrealização de Brahman. Este estágio se chama o estágio Brahma-Bhuta. Quando uma pessoa está livre da concepção material de vida, ela se tranquiliza e não pode se agitar. Outra máxima, Bimala, quando a pessoa está livre da concepção material de vida, ela se tranquiliza e não pode se agitar. Calma. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado. E não me apressa não, que eu já sou ruim de serviço. Se me apressa, eu erro tudo. A pessoa que está assim, situada transcendentalmente, realiza de imediato o Brahman Supremo. Ela nunca se lamenta nem deseja ter nada. Ela está igualmente disposta com toda a entidade viva. Neste estado ela alcança o serviço prático, puro e amoroso a mim. Quem falou isso foi Krishna pessoalmente, né? Olha o detalhe, olha o sintoma. A pessoa que está assim situada transcendentalmente, ela nunca se lamenta nem deseja ter nada. É o que a gente repete aqui sempre. Quer conhecer uma pessoa comum, uma pessoa que está iludida, ela vive ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. Por mais que pareça iluminada, por mais que pareça ser líder de algum grupo, algum ismo e etc., se ela está ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu, é uma pessoa iludida, não conheceu a verdade absoluta, Deus, Krishna. Pior ainda, né? Se ela empurra, ou se ela influencia, se ela força outros a também ansiar o que não tem, lamentar o que perdeu. É porque agora está na moda, né? Influencer. Tem muita gente influenciando as pessoas em todos os níveis da sociedade, né? Quer dizer, ela já é cego guiando cego, né? Ela anseia o que não tem e lamenta o que perdeu. E aí ela incentiva outras pessoas a serem como ela, a ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. E aí é cego guiando cego, vão todos para o mesmo buraco do inferno. Para o impersonalista, atingir o estágio Brahma-Bhuta, tornar-se uno com o absoluto, é a última palavra. Se fundir na luz, se fundir no corpo de Deus, se fundir. Que se funda fazer o quê, né, Bimala? É o desejo dele. Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material. Então... É rádio, Bimala. Quer se fundir? Que se funda. Fazer o quê? Krishna patrocina você. Mas o personalista ou o devoto puro de Deus, Krishna, a pessoa tem que ir ainda mais adiante para poder se ocupar no serviço prático, puro e amoroso a Deus. Isto significa que uma pessoa que se ocupa em serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, já está em um estado de liberação, chamado Brahma-Bhuta, unidade com o Absoluto. Prabhupada ensinando a lição final, né? Ou seja, como morrer para Deus, como ter uma morte gloriosa, como morrer de forma perfeita. Perguntaram para ele no último suspiro dele, né? O médico lá que estava atendendo, ele falou, qual o seu último desejo? Aí Prabhupada falou, eu não tenho desejos.
Por quê? O devoto vive satisfeito. Por que vive satisfeito? Porque faz o serviço prático, puro e amoroso a Deus. Então ele vive satisfeito, ele vai ansiar mais o quê? Não tem mais nada. O serviço prático e amoroso a Deus é tão poderoso, é tão elevado, que quem pratica o prático e transcendental serviço prático, puro e amoroso a Deus, ele conquista Deus, imagine. Vai conquistar mais o quê? Não tem mais nada para conquistar. Então, quem está fazendo o serviço prático, puro e amoroso a Deus, já vive satisfeito aqui e agora, sem ansiar o que não tem e sem lamentar o que perdeu. Sem estar em unidade com o Supremo, Krishna, o Absoluto, uma pessoa não pode prestar serviço a Ele. Na concepção absoluta não há diferença entre o servido e o servidor. Porém, existe a distinção num sentido transcendental mais elevado. Desculpem. Porém, existe a distinção num sentido transcendental mais elevado. É o frio, Bimala, a voz falha. Vou tomar mais água. Frio, seca, é miséria em cima de miséria. Frio demais, seca demais, calor demais eu gosto. Não, demais também não, mas é melhor calor demais do que frio demais. Chuva demais, é tudo demais, né? As misérias do corpo e da mente, as misérias causadas por outras entidades vivas. Não, estou falando aqui. Não, eu estou olhando para você, mas não estou falando de você, Bimala. Estou falando as misérias causadas por outras entidades vivas. Rato, barata, cobra, lagarto, pardal enchendo, perturbando. Que mais? Pernilongo. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Esse mundo é uma perturbação a cada passo. É uma confusão a cada passo. Um perigo a cada passo, é só miséria. E tem gente que acha que vai ser feliz nesta criação material. Pior ainda quem está nos planetas celestiais superiores, paradisíacos, né? Eles têm mais ilusão ainda, né? Tá, se até Shiva e Brahma, o primeiro filho de Deus, estão sujeitos à ilusão, imagine nós, né? Onde eu estava aqui. Lê mais e fala menos. Tá bom, Bimala. Nossa, esse mantra aí você não esquece, hein? Lê mais e fala menos. Tá bom, Bimala. Tá bom. Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Cá estou eu. No conceito material de vida, quando uma pessoa trabalha para a gratificação dos sentidos, a miséria. Mas no mundo absoluto, quando uma pessoa se ocupa em serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna, não há miséria. O devoto, em consciência de Deus, Krishna, não tem nada para lamentar ou desejar. Tá vendo? Eu vou até printar isso aqui, ó. Deixa eu descer aqui porque lá não vai dar. O PDF não só pula. Tá, Bimala, eu não estou lamentando, só estou reclamando. O devoto em consciência de Deus, Krishna, não tem nada para lamentar ou desejar. Por quê? Porque ele tem Deus, e quem tem Deus está satisfeito. Quem está satisfeito não deseja nada. Esse é o sintoma de quem tem Deus, de quem está satisfeito de verdade. Uma vez que Deus é completo, uma entidade viva que se ocupa a serviço de Deus, Krishna, em consciência de Deus, Krishna, também se torna completa em si mesma. É aquilo que nós estamos lendo não, já acabou, né? No Chaitanya Charitamrita, Atmarama, autossatisfeito. O devoto é assim, ele vive autossatisfeito. Ela é assim como um rio purificado de toda água suja, porque um devoto puro não pensa mais em nada, não pensa em mais nada além de Deus, Krishna. Ele naturalmente está sempre alegre.
Ele não se lamenta por nenhuma perda ou ganho material, porque está em plenitude no serviço prático do Senhor Krishna. Ele não tem desejo de gozo material, porque sabe que toda entidade viva é parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo Krishna e, portanto, eternamente um servo de Deus, Krishna Dasa. Ele não vê no mundo material que alguém é superior e alguém é inferior. As posições superior e inferior são efêmeras. E um devoto não tem nada a ver com os aparecimentos e desaparecimentos efêmeros. Para ele, pedra e ouro têm o mesmo valor. Este é o estágio Brahmabhuta, e o devoto puro alcança este estágio muito facilmente. Está acabando já. Neste estágio de existência, a ideia de se tornar uno com o Brahman Supremo e aniquilar a individualidade se torna infernal, e a ideia de alcançar o reino celestial se torna fantasmagoria, e para o céu é mais uma fantasmagoria, né? E os sentidos são como dentes de serpentes quebrados. Como uma serpente de dentes quebrados não causa temor, da mesma forma, não se tem medo dos sentidos quando estão automaticamente controlados. Nós, pessoas comuns, somos escravos dos sentidos, mas o verdadeiro devoto de Deus é senhor dos sentidos. O mundo é miserável para a pessoa materialmente infeccionada, mas para um devoto o mundo inteiro é igual à morada eterna Vaikunta, o céu transcendental. Para um devoto, a personalidade mais elevada neste universo material não é mais significativa que uma formiga. Pode-se... Aí você vê que quem está iludido pega uma pessoa... Nem para falar, para não falar, né, Bímola, de ser a pessoa mais significativa. Nossa, aqui está falando do universo. Para um devoto de Deus, Krishna, a personalidade mais elevada neste universo material não é mais significativa que uma formiga. Agora imagine, né, pessoas inferiores à pessoa mais elevada no universo. E tem gente aí endeusando, né, esse político, aquele político. Tá aí o sintoma de quem é devoto de verdade e quem não é devoto de verdade, né? O devoto de verdade não endeusa nem o cara mais elevado do universo. Agora imagine o resto. Pode-se alcançar tal estágio pela misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya, que pregou o serviço prático, puro e amoroso a Deus nesta era. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer? Bímola tem aniversário, hein? Tô olhando a agenda aqui. Dá um F5. Tá bom, daí F5. Tem, que tem? Final de semana já tá chegando, já tá rondando aí. Final de semana tá chegando. E você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber,
e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. Tem passatempo? Então vamos ler passatempo. Adoro passatempo. Aqui está aparecendo uma moça com o rosto inteiro decorado e com uma revistinha meditação. E rindo de orelha não dá para ver, mas pelos olhos dela dá para ver que ela está rindo também de orelha a orelha, Bímola. E o devoto, para variar, o devoto também rindo de orelha a orelha. Não precisa nem falar mais, né? Não, tem que falar, né? Aqui duas moças rindo de orelha a orelha, uma com o Bhagavad Gita na mão, deve ser mãe e filha. Mas a mãe é muito nova, tá, né? Vê menos e lê mais, tá? Aqui tem um senhor com um livro na mão e uma moça também com um livro na mão e rindo de orelha a orelha. Ele também, meu irmão, dá para ver debaixo do bigode dele que ele está rindo. Sem detalhes, tá bom. O devoto Fábio abordou essa moça com ebol ou coisa parecida, ebol, tatus e muitos desafios pessoais, que recebeu alguns conselhos e um convite a conhecer o templo, decidindo por fim adquirir uma revistinha meditação. Na foto 2, Fábio encontrou estas mulheres de Belém quando só restava um Bhagavad Gita para acabar todos os livros do dia, e elas toparam ficar com o canto de Deus como ele é, o Bhagavad Gita, né? E que é a estrela da distribuição de livros no movimento Hare Krishna. Na última foto, Fábio foi rejeitado e agredido verbalmente por um homem, mas o senhor da foto viu a situação e veio conversar com ele, pois se sentiu mal de observar a cena triste. Ele deixou uma boa doação e escolheu seu livro, porém não parou por aí, pois a sua filha apareceu e deu mais uma boa doação, escolhendo também um livro de Prabhupada para ela. Com seus arranjos inusitados, extraordinários e misericordiosos, Krishna faz com que as pessoas certas se aproximem para adquirir os seus livros, mas ao mesmo tempo também purifica os distribuidores de livros com desafios especiais, que devem ser aceitos como a graça imotivada do Senhor Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. Que é? Estou batucando muito e cantando pouco. Eu estou cantando? Poxa, já é um elogio falar que eu estou cantando. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo... Não, vamos começar o capítulo 4. Gajendra retorna ao mundo transcendental. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai.
Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshur Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então vamos começar o capítulo 4. Gajendra retorna ao mundo transcendental. Este quarto capítulo descreve o nascimento anterior de Gajendra e do crocodilo. Ele narra como o crocodilo se tornou um cantor celestial e como Gajendra tornou-se um associado da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. No planeta Gandharva havia um rei cujo nome era Ruhu. Certa vez esse rei divertia-se na água com mulheres e nesse folguedo ele deu um puxão na perna de Devalarishi, que também se banhava na água. Com isso o sábio ficou muito irado e imediatamente o amaldiçoou a tornar-se um crocodilo. O rei Ruhu é que estava embalado mesmo, o rei Ruhu ficou muito abatido ao receber aquela maldição e implorou o perdão do sábio, que, sentindo piedade, deu-lhe a bênção de que libertar-se-ia quando Gajendra fosse salvo pela Suprema Personalidade de Deus. Então, o crocodilo foi libertado quando Narayana o matou. E quando Deus mata, imediatamente a alma volta para a transcendência. Vamos falar assim, né, Bimala? Que pode ser para a luz, para o corpo de Deus ou para as moradas eternas de Deus, dependendo o que ele faz. Mas ele se libera, né? O ponto é esse. Quando Deus mata, imediatamente essa alma é liberada. Porque tudo que Deus faz é bom. Tá. Lê mais e fala menos. Tá bom, Bimala, é hoje, hein? Quando, por misericórdia do Senhor, Krishna tornou-se um dos associados do Senhor na morada eterna, Gajendra obteve 4 braços. Esta conquista chama-se Sarupya Mukti, ou a liberação, na qual se recebe um corpo transcendental exatamente igual ao de Narayana. Em seu nascimento anterior, Gajendra fora um grande devoto do Senhor Vishnu. Chamado Indradyumna, ele era o rei da região de Tamila. Seguindo os princípios védicos, esse rei se afastou da vida familiar e constituiu uma pequena cabana nas colinas Malayachala, onde, em silêncio, sempre adorava a suprema personalidade de Deus, Krishna. Agastya Muni, o sábio, juntamente com muitos discípulos, certa vez se aproximou da casa do rei Indradyumna. Porém, como meditava na suprema personalidade de Deus, o rei não recebeu Agastya apropriadamente. Daí o sábio ficou muito irado e amaldiçoou o rei a tornar-se um elefante rude. Em consequência dessa maldição, o rei nasceu como elefante e se esqueceu de todas as suas atividades devocionais anteriores.
Entretanto, em seu nascimento como elefante, quando foi perigosamente atacado pelo crocodilo, ele se lembrou do serviço prático e amoroso que realizara em sua vida passada a Krishna, e então veio-lhe à lembrança uma oração que aprendera naquela vida. Devido a essa oração, ele voltou a receber a misericórdia do Senhor Krishna. Assim, foi imediatamente libertado e se tornou um dos associados do Senhor Krishna, que tem 4 braços. Na conclusão deste capítulo, Shukadeva Goswami descreve a boa fortuna do elefante. Shukadeva Goswami diz que quem ouve a narração da liberação de Gajendra pode também obter a oportunidade de se libertar. Shukadeva Goswami descreve isto vividamente e nessa altura o capítulo termina. Shri Shukadeva Goswami disse: quando o Senhor Krishna libertou Gajendra, o rei dos elefantes, todos os semideuses, sábios e Gandharvas, encabeçados por Brahma e Shiva, louvaram essa atividade da Suprema Personalidade de Deus e derramaram flores sobre o Senhor Krishna e Gajendra. Através deste capítulo fica bem claro que grandes sábios como Devala Rishi, Narada Muni e Agastya Muni às vezes amaldiçoam alguém. Entretanto, a maldição lançada por essas personalidades é de fato uma bênção. Tanto o crocodilo, que fora um cantor celestial em sua vida anterior, quanto Gajendra, que fora um rei chamado Indradyumna, foram amaldiçoados, mas acabaram ganhando. Indradyumna, em seu nascimento como elefante, alcançou a salvação e tornou-se um associado pessoal do Senhor Krishna em Vaikunta, a morada eterna. E o crocodilo voltou a ser um cantor celestial. Em muitas passagens, encontramos evidências de que a maldição lançada por um grande santo ou devoto não é uma maldição, mas uma bênção. Tímbalis soaram nos planetas celestiais. Os habitantes de Gandharva Loka começaram a dançar e cantar, enquanto os grandes sábios e os habitantes de Charanaloka e Siddhaloka ofereciam orações a Purushottama, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Purushottama é outro nome de Deus. O melhor dos Gandharvas, o rei Huhu, tendo sido amaldiçoado por Devala Muni, tornara-se um crocodilo. Agora, tendo sido libertado pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna assumiu uma belíssima forma de cantor celestial. Compreendendo quem propiciara essa misericórdia, ele imediatamente ofereceu suas respeitosas reverências, curvando a cabeça, e começou a recitar orações bem apropriadas ao Senhor Transcendental Krishna, o Eterno Supremo, que é adorado pelos versos mais seletos. A história de como o cantor celestial tornou-se um crocodilo será descrita mais tarde. A maldição pela qual o cantor celestial teve de assumir essa posição, na verdade, foi uma bênção e não uma maldição. Ninguém deve ficar desgostoso quando uma pessoa santa o amaldiçoa, pois essa maldição acaba sendo uma bênção. O cantor celestial tinha a mentalidade de um habitante do sistema planetário celestial, e até que ele se tornasse um associado do Senhor Supremo Krishna seriam necessários milhões e milhões de anos. Entretanto, porque fora amaldiçoado por Devala, o sábio, ele se tornou um crocodilo e apenas em uma vida foi assaz afortunado para ver a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, face a face, e ser promovido ao mundo transcendental para se tornar um dos associados do Senhor Krishna. Igualmente, Gajendra também foi libertado pela Suprema Personalidade de Deus, quando se livrou da maldição lançada por Agastya, o sábio. Tendo sido favorecido pela imotivada misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e tendo reassumido a sua forma original, o rei Huhu circunambulou o Senhor Krishna e ofereceu-lhe reverências.
Então, na presença de todos os semideuses encabeçados por Brahma, retornou a Gandharva-loka, o planeta dos cantores celestiais. Ele ficara livre de todas as reações pecaminosas. Porque fora tocado diretamente pelas mãos da Suprema Personalidade de Deus, Gajendra, o rei dos elefantes, se libertou imediatamente de toda a ignorância e cativeiro materiais. Assim, recebeu a salvação Sarupya Mukti, mediante a qual adquiriu os mesmos traços corpóreos do Senhor Krishna, usando roupas amarelas e possuindo 4 braços. Se alguém é favorecido pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e seu corpo grosseiro tem o privilégio de ser tocado pelo Senhor Krishna, o seu corpo passa a ser transcendental e ele pode voltar à morada eterna. Quando seu corpo foi tocado pelo Senhor Krishna, Gajendra assumiu um corpo transcendental. Igualmente, Dhruva Maharaja assumiu seu corpo transcendental através desse mesmo processo. Prestar a forma de Deus no altar, adoração diária, dá a alguém a oportunidade de tocar o corpo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e assim propiciar-lhe a imensa fortuna de obter um corpo transcendental e voltar à morada eterna. Não apenas tocando o corpo do Senhor Supremo Krishna, mas pelo simples fato de ouvir os seus passatempos, cantar as suas glórias, tocar os seus pés e oferecer adoração. Em outras palavras, prestando algum serviço ao Senhor Krishna, a pessoa consegue se purificar da contaminação material. É isto o que ocorre quando se toca no Senhor Supremo Krishna. Aquele que é devoto puro e age de acordo com as escrituras autorizadas e as palavras da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, de certo se purifica e, como Gajendra, assume um corpo transcendental e volta ao lar, volta à morada eterna. Este Gajendra fora anteriormente um devoto de Deus e o rei da região conhecida como Pandya, que fica na província de Dravida, no sul da Índia. Em sua vida anterior, fora Indradyumna Maharaja. Indradyumna Maharaja apartou-se da vida familiar e foi para as colinas Malaya, onde a sua cabana consistia, onde a sua casa, consistia numa pequena cabana. Tá, vou ler de novo. Então, Indradyumna Maharaja apartou-se da vida familiar e foi para as colinas Malaya, onde sua casa consistia numa pequena cabana. Ele usava o cabelo entrançado, formando várias madeixas e sempre executava austeridades. Certa vez, enquanto observava voto de silêncio, estava plenamente ocupado em adorar o Senhor Krishna e absorto no êxtase de amor ao Supremo, Krishna Prema. Calma, não me apressa não, já errei, você viu que já errei. Enquanto Indradyumna Maharaja ocupava-se em meditação estática, adorando a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o grande sábio Agastya Muni chegou ali, cercado por seus discípulos. Ao ver que Maharaja Indradyumna, o qual se sentava num lugar solitário, permanecia silencioso e não recebeu segundo a etiqueta, o sábio ficou muito irado. Agastya Muni proferiu então a seguinte maldição contra o rei. Esse rei Indradyumna não é nem um pouco cortês. Sendo pífio e sem educação, insultou um sacerdote brahmana. Que entre, portanto, na região das trevas e receba um rude e estúpido corpo de elefante. O elefante é muito forte, tem um corpo enorme e pode trabalhar muito arduamente e comer uma grande quantidade de alimento, mas sua inteligência não corresponde absolutamente
Agora que explicar, Bímola, o verso que eu acabei de ler, não vai dar tempo de ouvir a explicação inteira, é verdade. Tá bom, então a explicação desse verso vai ficar para o próximo programa. Essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui. A coleção Shrimad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Paramos aqui, ó. Onde vai se falar do desejo de Deus, né? Ele voltou aqui e viveu muitos passatempos, e entre os seus passatempos ele tem esse desejo aqui. O desejo de Shri Krishna Chaitanya, que todos se convertam em devotos de Deus e se tornem mestres espirituais. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 7.128. Tem gente que não quer, né? Quer que o Parampará pare, mas o Parampará não para. Então, é mestre fazendo discípulos e entre os discípulos treinando outro mestre que vai fazer novos discípulos e vai fazer outros mestres. E a sucessão discipular não para. Por quê? Porque o conhecimento tem que ser transmitido de mestre a discípulo, sem adulteração, sem especulação, sem desvios. E para que isso aconteça, é preciso um mestre espiritual presente em carne e osso. Seguindo as instruções de Shri Krishna Chaitanya e de sua sucessão discipular, todos podem se tornar mestres espirituais, está vendo? Todos. Inclusive você que está ouvindo, é só passar pelo treinamento, né? Todos podem se tornar mestres espirituais. Pois o processo é muito fácil. Pode-se ir a qualquer parte e pregar as instruções de Krishna. O Bhagavad Gita são as instruções de Deus, Krishna, por isso. O dever de todo devoto de Deus é viajar e pregar o Bhagavad Gita, quer em seu país, quer num país estrangeiro. Este é o teste de Sparsha Mani, seguir os passos de Narada Muni. Isso aqui é uma máxima, Bimala. O dever de todo devoto de Deus é viajar e pregar o Bhagavad Gita, quer em seu país, quer num país estrangeiro. Este é o teste de Sparsha Mani, seguir os passos de Narada Muni. Vou até printar isso aqui, ó. Então, e você que está ouvindo, né? Você pega nossas postagens e compartilha. Né? A gente lê o Bhagavad Gita todo dia, é só você compartilhar, né? Você já está fazendo isso, né? Pregando para o mundo inteiro, porque o que você coloca na internet, o mundo inteiro pode acessar, por enquanto, né, Bima? Tem países aí que já está bloqueando, censurando, então você tem que aproveitar agora, né? Então, o que você gostou aí dos livros de Prabhupada, você copia, cola, compartilha, faz post, faz reels, faz o que você quiser, mas por favor, né,
nos ajude a ajudar os devotos a espalhar esse conhecimento contido no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Parvata Muni prosseguiu. Meu querido amigo Narada Muni, és glorificado como o sábio entre os semideuses. Por tua misericórdia, mesmo uma pessoa de nascimento baixo como este caçador pode imediatamente apegar-se ao Senhor Krishna. O devoto puro de Deus acredita nas afirmações das escrituras autorizadas. Este verso é citado do texto védico Skanda Purana. Narada Muni perguntou então ao caçador: meu querido devoto de Deus, tens alguma renda com que te mantenhas? E o caçador respondeu: meu querido mestre espiritual, todos aqueles que me envias sempre trazem algo para me dar. Isto confirma a afirmação do Bhagavad Gita 9.22 de que o Senhor Krishna dá tudo aquilo de que o seu devoto precisa. Narada Muni perguntou ao ex-caçador como é que ele se mantinha, ao que este replicou que todos que vinham vê-lo traziam-lhe algo para a sua manutenção. Krishna, situado no coração de todos, diz: eu mesmo dou tudo aquilo que o devoto precisa. Ele pode mandar qualquer pessoa executar isso. Todos estão dispostos a dar algo, Todos estão dispostos a dar algo a um devoto de Deus. E se o devoto de Deus ocupa-se plenamente em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ele não precisa se preocupar com a sua manutenção. Krishna está mantendo tudo e todos, porque não vai manter o seu devoto, né? É uma coisa até lógica, né? O ex-caçador disse: por favor, não envie... Estava mandando até mais do que precisava, né, Bimala? O ex-caçador disse: por favor, não envies tantos cereais. Enviai apenas o suficiente para alimentar 2 pessoas, não mais do que isso. O ex-caçador só queria a quantidade que fosse capaz de alimentar 2 pessoas, não mais do que isso. Não é necessário que o devoto de Deus armazene alimentos para o dia seguinte. Ele deve receber somente os cereais suficientes para um dia. No próximo dia, ele deve novamente depender da misericórdia do Senhor Krishna. Esta é a instrução de Shri Krishna Chaitanya. Quando Govinda, o seu servo pessoal, às vezes guardava Mirabálamo, é isso mesmo, Bimala. Shri Krishna Chaitanya o repreendia dizendo: por que armazenaste para o dia seguinte? Srila Rupa Goswami e outros esmolavam diariamente de porta em porta para sua manutenção e jamais tentaram guardar em sua casa alimentos para o dia seguinte. Não devemos fazer cálculos materiais e pensar: é melhor armazenar alimento para uma semana. Por que causar incômodos ao Senhor Krishna fazendo-o trazer comida todos os dias? Devemos ter a convicção de que o Senhor Krishna providenciará tudo diariamente. Não há necessidade de guardar comida para o dia seguinte. Onde eu estava aqui? Aqui, Bimala. Narada Muni aprovou essa atitude de ele não aceitar mais do que o suprimento diário de comida e o abençoou com as seguintes palavras: és afortunado. Em seguida, Narada Muni e Parvata Muni desapareceram daquele local. Portanto, acabo de narrar o incidente do caçador. Quem ouve esta narração pode compreender a influência proveniente da associação com os devotos de Deus, Krishna. Shri Krishna Chaitanya queria enfatizar que mesmo um caçador, o mais baixo dos homens, poderia se tornar um devoto de Deus muito elevado pelo simples fato de associar-se com Narada Muni ou com um devoto pertencente à sua sucessão discipular fidedigna. Dessa maneira encontramos 3 outros significados. Combinando-se esses com os outros significados, o número total de significados perfará 26.
Há ainda outro significado repleto de uma variedade de conteúdos. Na realidade, existem 2 significados grosseiros e 32 significados sutis. Os 2 significados grosseiros referem-se ao serviço prático e amoroso a Deus regulado e ao serviço prático e amoroso a Deus espontâneo. Existem também 32 significados sutis. Sob o título de serviço prático e amoroso a Deus regulado, existem 16 significados. 1. O servo do Senhor Krishna como seu associado pessoal. 2. O amigo pessoal. 3. Os próprios pais ou superiores afins. 4. A amante pessoal. 5. O servo elevado mediante o cultivo transcendental. 6. O amigo mediante o cultivo transcendental. 7. Os pais e devotos superiores mediante o cultivo de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. 8. A esposa amada ou amiga mediante o cultivo de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. 9. O devoto maduro como servo. 10. O devoto maduro como amigo. 11. O devoto maduro como pai ou mãe e superior. 12. A devota madura como esposa e amante. 13. O devoto imaturo como servo. 14. O devoto imaturo como amigo. 15. O devoto imaturo como pai e superior. E 16. A devota imatura como amante. De modo semelhante, sob o título de devoção espontânea, existem também 16 associados diversos. Portanto, sob o título de devotos regulares e devotos espontâneos, o número total de devotos é de 32. A palavra Atma, agorinha eu falei, né, estava lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, eu falei, né, que era o passatempo de Narada e o caçador, mas o passatempo de Narada e caçador está no capítulo As Explanações do Verso Atmarama. Eu achei que era outro capítulo, Bima, tá vendo? Não pode se confiar na mente. A palavra Atma refere-se a todas as diferentes expansões da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, nas quais é o próprio Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e as outras são diferentes encarnações ou expansões de Deus, Krishna. É porque tem gente, né, que acha que Krishna vem de Vishnu ou de Narayana. É ao contrário, tudo vem de Krishna. Krishna é a fonte de todas as encarnações, a origem de tudo e de todos, a pessoa original. A palavra Atma também inclui todas as categorias de Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus. Isto quer dizer que Krishna tem expansões ilimitadas, como descreve o Brahma Samhita 5.46. Portanto, essas expansões comparam-se a velas que foram acesas de uma vela original. Todas as velas secundárias são igualmente poderosas, mas a vela original é aquela da qual todas as outras velas foram acesas. Krishna é a origem, é a original suprema personalidade de Deus e expande-se como Balarama, Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna e Vasudeva. É como um devoto explicou, né? Balarama é o segundo corpo de Deus, a segunda vela. Dessa maneira existem inúmeras encarnações e expansões que também se chamam Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus. Aquele que sempre se ocupa a serviço da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, chama-se Atmarama, em português, a pessoa autossatisfeita. Existem 2 classes de pessoas autossatisfeitas. Uma é o Atmarama ocupado no serviço prático e amoroso a Deus regulado, e o outro
o Atmarama ocupado no serviço prático e amoroso a Deus espontâneo. As pessoas autossatisfeitas, os devotos, autossatisfeitos, ocupados em serviço prático e amoroso a Deus regulado e espontâneo, subdividem-se em 4 grupos. Existem os associados eternos, os associados que se tornaram perfeitos mediante o serviço prático e amoroso, e aqueles que estão ocupados em serviço prático e amoroso a Deus, e chamam-se sadhakas. Aqueles que praticam o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, são ou maduros ou imaturos. Por isso, há 2 classes de sadhakas, como os devotos, ou executam o serviço prático e amoroso a Deus regulado, ou o serviço prático e amoroso a Deus espontâneo. E como existem 4 grupos de cada uma dessas 2 divisões, ao todo existem 8 variedades. Tá, vou ler de novo e parar. E a explicação vai ficar para o próximo programa, Aqueles que praticam o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, são ou maduros ou imaturos. Por isso, há 2 classes de sadhakas, como os devotos ou executam serviço prático e amoroso a Deus regulado, ou serviço prático e amoroso a Deus espontâneo. E como existem 4 grupos em cada uma dessas 2 divisões, ao todo existem 8 variedades. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Então estamos lendo o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, que está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima. Aí já apareceu a foto, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Jaya Prabhupada Jaya Jagaguru Prabhupada Gurudeva Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.